Olá, pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos falar aí sobre pirâmide oblíqua. O que é pirâmide oblíqua, professora? Então, vamos tentar desenhar uma pirâmide aqui, tá? Professora, sua pirâmide tá torta. Eu sei que os traços dela não estão retos, tá, gente? Mas a pirâmide, ela é pra tá torta. Então, aqui, ó, esse eixo que é do centro da base até a ponta da pirâmide, ele tem uma inclinação, ó. Com relação à base. Então, ou seja, a nossa ponta da pirâmide ela é deslocada do centro. Isso daqui é uma pirâmide oblíqua, tá? Então, ela tem o eixo inclinado. E você, quando a gente tira aqui fora, esse eixo, a gente vai perceber que o tamanho do eixo, ele é diferente da altura da pirâmide, tá? Então, assim, ó, as fórmulas para calcular a pirâmide oblíqua é basicamente a mesma. Por exemplo, o volume é 1/3 da área da base vezes a altura, normal, tá? Só que, se o enunciado da pirâmide oblíqua te der a altura, você vai calcular normalmente. Calcula a área da base vezes a altura já dada, você tem o volume. Se o enunciado te der o eixo da pirâmide, um ângulo, você vai ter que calcular a altura. E para isso a gente vai usar trigonometria. Então, observe que essa relação de eixo e altura nos forma um triângulo retângulo, tá? Onde aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Então, esse daqui é a nossa hipotenusa, aqui é o nosso cateto. Se ele nos der o ângulo com relação ao chão, ou seja, com a horizontal, o nosso cateto aqui, a nossa altura, ela é oposta a esse ângulo. Então, a gente chama de cateto oposto, tá? Então, nesse caso, a gente vai precisar usar seno de alfa para poder calcular a altura, onde seno de alfa é igual a cateto oposto por hipotenusa, ou seja, a altura dividido pelo eixo. Ok? Agora, se o enunciado nos der, deixa eu desenhar de novo esse triângulo. Aqui, eixo. Aqui, altura. Se o enunciado nos der o ângulo com relação à vertical, que é aqui em cima, tá? Com relação à ponta, ele nos der esse valor, então aqui, ó, o nosso oposto é o chão, nosso cateto oposto. Então, a nossa altura passa a ser cateto adjacente, ou seja, ela faz parte desse ângulo. Aqui sempre vai ser hipotenusa o eixo, tá? Porque é a maior reta do triângulo. Então, aqui nesse caso, a gente vai usar o cosseno do ângulo, vai ser igual a cateto adjacente por hipotenusa, ou seja, a altura pelo eixo, ok? Então, só se não der a altura, a gente vai ter que calcular através da trigonometria. Agora, para calcular a base, não muda nada, não vai interferir na minha base. Então, é só calcular, nesse caso aqui, como é um retângulo ou um quadrado, né? Só fazer base vezes altura, a gente tem nossa área da base. Então, vai depender da figura geométrica da base, tá? Se for um triângulo, a gente vai fazer base vezes altura dividido por 2 e assim por diante. Se for um pentágono ou um hexágono, a gente vai ter que encontrar os triângulos, achar a apótema e calcular a base. Se eu for calcular a área lateral nesse caso, gente, a gente percebe que cada triângulo aqui, ó, da lateral, ele tem uma apótema de valor diferente. Então, nesse caso aqui, seria interessante a gente calcular cada área de cada lateral. A gente vai ter que calcular a apótema para cada lateral, tá? Então, a apótema... Então, a área lateral vai ser o valor da base aqui, né? O lado da base, vezes a apótema daquele triângulo. E a gente vai somando com cada um, dependendo do lado, tá? Então, essa seria a fórmula para calcular a área lateral. Porque, pense bem, se a gente, dependendo do deslocamento, a gente até consegue fazer com que os triângulos tenham o mesmo tamanho, tá? Dependendo da inclinação, mas dependendo não. Como que a gente vai saber o valor da apótema para poder calcular, né? Então, seria interessante para calcular a área lateral, usar o cálculo para cada
triângulo lateral aqui, tá? E depois somar tudo. E para calcular a área total, então, é a mesma coisa. A área da base mais a área lateral calculada, tá, gente? Bem tranquilo, assim como são todos os sólidos oblíquos, não muda nada, né? A gente vai usar um pouquinho de trigonometria e a gente vai saber se usa seno ou cosseno, dependendo de onde o ângulo está sendo dado. No demais, as fórmulas são as mesmas para ser utilizada. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Tchau!